participando da jornada de autismo. É um imenso prazer estarmos com vocês nessa maratona do conhecimento. Eu sou a professora Jossandra Barbosa e hoje eu vou compartilhar com vocês o que a psicopedagogia pode contribuir com a intervenção dentro do tratamento das pessoas com autismo. Essa palestra, na verdade, é uma continuidade da palestra anterior, onde nós já discutimos os tipos de tratamento. No dia de hoje, eu vou contribuir com duas palestras na jornada. Uma falando sobre a intervenção psicopedagógica e outra falando sobre a intervenção neuropsicopedagógica. Como psicopedagoga e também como neuropsicopedagoga, nós vamos aqui tentar, traçar um contexto, traçar um quadro onde você, pai ou você, profissional, consiga entender quais são as funções desses dois profissionais e como esses profissionais eles podem atuar dentro desse mercado de tratamento de terapias, chamadas psicoterapias, e qual a contribuição e como, esses profissionais eles são importantes dentro desse contexto do que nós chamamos de equipe multidisciplinar. Ontem nós mostramos os vários caminhos de tratamento. Mostramos diversos caminhos, o caminho médico, o caminho das psicoterapias, dos tratamentos naturais, falamos de medicação, falamos de diversos aspectos. Hoje a gente vai estar falando de duas psicoterapias. Sim, a psicopedagogia é uma psicoterapia. Então, como dentro da jornada nós temos pessoas que conhecem o que é psicopedagogia, mas também nós temos pessoas que não conhecem o que é psicopedagogia. Então, eu farei da seguinte forma, eu vou começar falando o que é a psicopedagogia. Depois, eu vou traçar qual é o trabalho do psicopedagogo junto à pessoa com autismo. E aí as dúvidas que vocês estiverem tendo, vão colocando no chat, vão expondo as dúvidas, porque eu não vou me interrompendo nesse momento para respondê-la. Quando eu terminar de explicar quais são as funções do psicopedagogo frente ao tratamento da pessoa com autismo, aí eu volto para o chat e vou pontuando aí, pegando, as perguntas que vocês fizeram e vou respondendo dentro do conteúdo que nós estivermos discutindo, tá bom? Então, na medida que eu for falando, vai surgindo dúvidas, você vai jogando no chat, tá bom? É até interessante que você faça isso, não deixe para o final, porque o chat, entre a gravação, entre a minha transmissão e o real momento que tu tá vendo, há uma diferença de tempo, Isso há um atraso. Então, eu posso demorar a ver a sua pergunta. Então, é importante que na medida que surgiu a sua pergunta, você faz logo para que o palestrante veja e fica ali arquivado e não vai sumir. A gente consegue ver o chat inteiro, subir e descer quantas vezes a gente quiser. É muito importante a participação de você que está participando, que é aluno Sinapse ou que é visitante Sinapses, que está aqui a primeira vez em um dos nossos eventos, mas se você é aluno, essa jornada ela trouxe aí para todos os nossos alunos a oportunidade gratuitamente, de estar fazendo essas reflexões. E essas reflexões elas servem para todos os cursos que o Sinapse tem, seja de graduação, seja de pós-graduação, que o autismo é uma realidade social, é um tema que precisa ser discutido por todos nós. Então participe, esteja ao vivo, teve um contratempo, assiste depois, mas participa, comenta, posta em sua rede social. É importante que a sociedade saiba que este tema está sendo valorizado, que ele está sendo discutido. Vamos lá? Então, meus recadinhos dados, vamos começar aqui. Eu acredito que tenha pessoas assistindo a jornada que sejam pais ou que sejam profissionais que não estão ligados necessariamente a essas áreas psicoterapêuticas e que têm dúvidas.
Às vezes até o aluno que está fazendo o curso de psicopedagogia, ele tem dúvida. E às vezes é uma pessoa que quer fazer a psicopedagogia, tem dúvida, né? Então vamos aqui revisar quem é o psicopedagogo. Em primeiro lugar, ele é um terapeuta da aprendizagem. Vai anotando aí. Bem, eu sempre uso uma certa didática quando eu dou aula de não trazer tanta informação em slides. Qual é a técnica disso? É para fazer o aluno estar copiando, estar trazendo um caderninho, fazendo anotações e para ele ficar muito atento ao que eu estou explicando. Muitas vezes, quando a gente põe muita informação no slide, o aluno se atém a ficar lendo o slide ou quando é na aula fazer print dos slides, né? E não fica tão atento àquilo que está sendo ali colocado. Então, anota aí, né? Quem é o psicopedagogo? Pode anotar. É um terapeuta da aprendizagem. Então, ele é um terapeuta, ele faz terapia. Então, é um tipo de terapia que está nos rol das psicoterapias. O que é uma psicoterapia? Nós temos vários tipos de terapia, tá? Mas a psicoterapia é aquela terapia que está de alguma forma ligado à sua psique, está ligado ao seu cérebro. Então, o psicopedagogo, ele é o terapeuta que lida com o processo de aprendizagem. Então, tudo que está envolvido no processo de aprendizagem, esse profissional, ele é um especialista para atuar com isso. Então, o primeiro ponto que eu vou estar expondo para vocês é como ele trabalha com essas aprendizagens. Então, se alguém perguntar para você, ou você estiver em algum lugar e vendo um psicopedagogo, então você já sabe, olha, ele é um terapeuta da aprendizagem. E é importante essas definições, né? Para quê? Para que a sociedade reconheça quem é esse profissional e qual é o trabalho que ele faz. Ele atua em clínicas, consultórios, ele também atua em hospitais, a gente encontra um psicopedagogo em diversas ONGs, a gente também encontra aqueles que trabalham home care, é um serviço que você pode contratar para ele ir na sua casa. Ele é um profissional que também pode ser atendido nas empresas, ele não atende só criança, né? O processo de aprendizagem, ele é humano, ele é de qualquer fase do ser humano. Não tem, a gente quando fala em aprendizagem, a gente pensa muito nas crianças, porque elas estão nesse desenvolvimento de aprendizagem. Mas não, a aprendizagem é a aprendizagem do idoso, é a aprendizagem de você adulto, universitário, é a aprendizagem, né, do recém-nascido, é a aprendizagem da gestante que está com esse bebê dentro da barriga, né? Então não tem uma idade limite, o psicopedagogo atende todo e qualquer pessoa. Ele atende pessoas com ou sem algum tipo de deficiência, né? Com ou sem algum tipo de transtorno, mas ele é um profissional que vai lidar com as aprendizagens dessas pessoas. Ele também é um profissional que a gente pode encontrar ele em empresas, porque ele também trabalha as relações, o desenvolvimento dessas relações e aprendizagem dentro dos locais, né, de trabalho, focado sempre no processo de aprendizagem, porque se essa pessoa ela tem algum transtorno de aprendizagem que ela não sabe, se essa pessoa ela tem algum desenvolvimento atrasado em relação à sua leitura, ao seu processo de interpretação, ele vai sentir dificuldade ali no seu processo, no seu local de trabalho. Então, o psicopedagogo, em todos os locais que você pensar que há pessoas ali e desenvolvendo atividade de aprendizagem, o psicopedagogo é possível você encontrar um profissional desse. Então é uma área bem conhecida, existem muitos profissionais no Brasil, existem concursos, você encontra psicopedagogos também nas escolas, tanto em escolas públicas, confessionais ou escolas privadas, né, as escolas particulares. Você também encontra o psicopedagogo nas universidades, porque o psicopedagogo hoje há uma legislação que toda faculdade e universidade deve possuir um centro de atendimento psicopedagógico para o aluno universitário, porque é um adulto, mas esse adulto pode estar
está com dificuldades de suas aprendizagens. Então é um profissional reconhecido pela nossa sociedade e com uma necessidade muito pulsante, né? Porque lidar com as nossas aprendizagens é contínua, não precisa você achar que só vai ao psicopedagogo alguém que esteja doente ou precisando de um tratamento. Não. O psicopedagogo também trabalha o processo de prevenção dentro de ambientes, por exemplo, como escola, como educação infantil, ensino fundamental. Ele não está ali só para tratar daqueles que precisam, vamos dizer assim, por terem muita dificuldade. Não, ele está ali para cuidar também para que não aconteça dificuldades ou transtornos em outras crianças que não possuem dificuldade. Então ele trabalha prevenção, tratamento e também processos de diagnóstico, né? É o psicopedagogo responsável pela identificação dos transtornos de aprendizagem. Então é ele que realiza diagnósticos, por exemplo, como de dislexia, de descalculia, de desortografia, aquilo que está ligado ao processo de leitura e de escrita. Então ele realiza esse processo de diagnóstico, né? Muitos desses processos precisam aí ser fechados pelo neuropediatra, pelo pediatra, pelo neurologista, depende da idade da pessoa, mas é o psicopedagogo responsável para gerenciar todas essas informações. E a pessoa vai ao médico, volta para o psicopedagogo, porque é ele que vai fazer o tratamento dessa pessoa com dislexia, com desortografia, com descalculia, né? São transtornos. Essas DIS que eu estou falando são transtornos cerebrais e que afetam diretamente as nossas aprendizagens. Elas afetam como eu leio, como eu escrevo, como eu interpreto, como eu reconheço as palavras, causando dificuldades, né? Causando atrasos, inclusive escolar, como reprovações, atrasos nas atividades escolares, seja de classe, seja de casa. E aí esses atrasos vão causando muito prejuízo à criança ou o adolescente ou o adulto, e o psicopedagogo é o terapeuta que vai estar lidando com essas demandas. Então, sabendo quem é e sabendo da importância desse profissional, vamos aqui falar sobre esse trabalho mais especificamente. Eu vou pontuar, tá bom? E aí, aquilo que eu falei, surgindo dúvidas, vão colocando aí no chat. Vou começar falando, né, qual é o trabalho que o psicopedagogo faz junto à pessoa com autismo. Então, ele trabalha com toda e qualquer pessoa, mas a partir de agora eu vou falar especificamente da pessoa com autismo. Porque é importante os pais terem um atendimento psicopedagógico junto à pessoa com autismo. Principalmente se essa pessoa for uma criança, porque ela está em desenvolvimento. E a gente repete muito isso, quanto mais você tiver estimulação, quanto mais essa criança participar de psicoterapias, mais desenvolvimento ela vai ter, menos sequelas no futuro ela vai encontrar e mais inserida nas convivências sociais ela vai estar preparada. Então, o psicopedagogo é de extrema importância. Primeiro, porque todo o processo de aprendizagem ele vai ter consequência nos outros setores humanos. O processo de aprendizagem, é como a gente aprende a ler, a escrever, a contar. Esse processo, ele envolve outros aspectos. Então, o meu reconhecimento de mundo, o meu reconhecimento social, o meu conhecimento sobre o que eu vou conhecer sobre ciência, sobre geografia, sobre história, sobre arte, sobre inglês, ele vai depender do meu desenvolvimento inicial das habilidades de leitura. Então, como o psicopedagogo, ele é esse profissional que trabalha a aprendizagem sistematizada, essa aprendizagem do que a escola ensina, né? O psicopedagogo, ele tem esse objeto de trabalho, que são as aprendizagens que nós chamamos aí de sistematizada, que é aquele conhecimento que a escola elabora, a escola cobra esse conhecimento. Qual é esse conhecimento que é cobrado pela escola?
Na educação infantil, você tem o conhecimento da linguagem, como o reconhecimento das vogais, o reconhecimento dos números, o reconhecimento das cores, das formas, das estações do ano, da hora. Você vai conhecendo o que é um dia, o que é o outro, você vai conhecendo e reconhecendo o que são os animais, as frutas, para que elas servem, de onde elas veem, o que elas são transformadas, o que são esses alimentos. Na educação infantil, a gente também aprende o que são regras de convivência, o que é socialização, o que é o corpo, o que é a boca, o que é o olho. Então, isso a gente chama de conhecimento sistematizado, né? São os conteúdos que são organizados e são colocados em planos de aula a partir de um cronograma. Os professores, eles têm um cronograma anual. E esse cronograma, eles têm diretrizes curriculares, né? Hoje, atualmente, a gente tem a BNCC, então, que é o quê? Uma base comum, ou seja, todas as escolas precisam seguir aquelas diretrizes. Então, os livros didáticos, eles são feitos a partir de um currículo comum. Pode diferenciar a metodologia, pode diferenciar os recursos que o professor vai utilizar na sala e pode também até os métodos que eu utilizo, como por exemplo os métodos de alfabetização, eles podem ser variáveis. Mas o currículo, o que tem que ter no currículo, toda criança precisa ser, toda escola precisa oferecer aos seus alunos o mesmo currículo. Então, se eu tenho uma série de primeiro ano, não importa se é uma escola na minha cidade no Piauí, ou se é na sua aí no Rio Grande do Sul, ou na sua no Pará, ou no Amazonas, ou lá no Tocantins, não importa. É uma base curricular nacional. Então, todas as escolas de primeiro ano vão ver os mesmos conteúdos. Vão ser regionalizados, porque cada cidade, cada estado tem ali a sua característica regional, né? Tem ali o seu pluralismo cultural, mas vai haver conteúdos que todos os professores daquela fase vão trabalhar. Esse é o principal objeto de estudo da psicopedagogia. É como essa aprendizagem acontece. É como ela vai se dar dentro do contexto escolar, social, familiar, religioso, econômico, político, né? O psicopedagogo, ele estuda o indivíduo como um todo. É um indivíduo que ele não é só o cérebro, ele é um indivíduo que é um indivíduo emocional, é um indivíduo plural, é um indivíduo que pensa, é um indivíduo que ama, é um indivíduo que odeia, é um indivíduo que está envolvido dentro de uma sociedade que é cultural, que é uma sociedade que tem diferenças, que tem preconceitos, que tem desavenças, né? Que é uma sociedade dentro de sua complexibilidade. Então, o psicopedagogo, ele vai estar sempre trabalhando com esse olhar. É tanto que o símbolo da psicopedagogia, você tem aí uma fita de Moebius onde ela parece um olhar, né? O formato parece aí que é um olhar com muitos horizontes, né? Não tem muito início, não tem muito fim. E você precisa, e ela não tem um lado certo. Então, de todos os olhares, o psicopedagogo precisa enxergar, né? Ele precisa olhar. Quando eu olho para uma situação, eu tenho esta criança com autismo não aprende, ela está na escola, mas ela não está aprendendo. Ela está na escola e a frase que a gente escuta dos pais e dos professores, ela não está aprendendo nada. Então, o que o psicopedagogo ele vai fazer? Ele vai fazer os múltiplos olhares. Ele vai se perguntar como esta criança aprende e por que ela não está aprendendo. Só nessas duas perguntas, o psicopedagogo já tem um trabalho de diagnóstico. Processo de diagnóstico do profissional psicopedagogo não é a busca e investigação por doenças, mas sim por transtornos de aprendizagem. O que são os transtornos de aprendizagem? Eles são transtornos cerebrais que afetam as áreas que influenciam o processo de aprendizagem. Nós temos vários. O mais conhecido deles, nós temos a dislexia.
Só que não somente a dislexia, mas nós temos vários obstáculos que podem interferir no processo de aprendizagem. Tanto obstáculos neurológicos, mas nós podemos ter diversos outros obstáculos, como obstáculos emocionais, obstáculos familiares, obstáculos estruturais, né? Que aí eu tenho a questão da escola, da estrutura física, da sala. Essa criança pode não estar aprendendo pelos estímulos que tem demais dentro dessa sala. Essa criança pode não estar aprendendo pelos ruídos que essa sala ela tem em relação a essa criança com autismo. Ela pode ter um ar-condicionado barulhento demais, crianças barulhentas demais, e ela pode ter recursos que são recursos vindo da psique, né? Que aí você tem os estados psicológicos, você tem os estados psiquiátricos, você tem os estados psicanalíticos. Então o psicopedagogo, o que ele vai fazer? Ele vai investigar quais são esses obstáculos. Então, junto à pessoa com autismo, o psicopedagogo ele não vai diagnosticar o autismo. Chegou uma pessoa, e aí, às vezes a gente tem situações onde o psicopedagogo ele contribui com a equipe multidisciplinar para saber se aquela pessoa tem autismo, porque às vezes a gente encontra situações onde ainda não se há um resultado de diagnóstico, não tem um laudo, e aí o profissional psicopedagogo ele vai contribuir com essa investigação, mas não é o objetivo do psicopedagogo não é saber se a pessoa tem ou não tem autismo, mas sim observar como essa pessoa com suspeita de autismo ou não, como ela aprende ou por que ela não aprende e quais os motivos que ela não está aprendendo. Então, o processo de investigação do profissional psicopedagogo é sempre em cima dessas perguntas. Eventos ao vivo é isso, né? É barulho, né? Vamos lá. Então, dentro desse primeiro aspecto em que o psicopedagogo ele é o responsável pelo processo de desenvolvimento de aprendizagem, o processo de desenvolvimento de habilidades linguísticas, que é essa habilidade sistematizada que a escola ensina. Então, nós estamos falando do processo de desenvolvimento de leitura, do processo de desenvolvimento de escrita. Dentro do processo de leitura, você tem o desenvolvimento de habilidades de interpretação, você tem o desenvolvimento de habilidade do reconhecimento de símbolos. A leitura nada mais é do que o reconhecimento de símbolos. Então, a criança, desde o lado maternal, ela tem todo um processo para reconhecer. Os professores, o que é que eles vão fazer dentro da sala? Eles vão, a cada aula, trabalhar um símbolo. O símbolo hoje é a vogal A, então ele vai trabalhar o símbolo da letra, ele vai trabalhar o símbolo gráfico dessa letra, mas ele também vai trabalhar o reconhecimento sonoro dessa letra, ele vai também trabalhar a correlação dessa letra com palavras, com imagens, com músicas. Então, dentro da sala de aula, esse professor ele vai paulatinamente, ano por ano, trabalhando esses reconhecimentos. O psicopedagogo ele vai dar continuidade, ele vai dar aí um reforço a essa construção. Muitas vezes a criança com autismo, ela dentro da sala de aula, devido à quantidade de estímulos, às vezes também pela falta dos estímulos e ferramentas corretas que o professor ou não conheça ou não tenha, ele está repassando esse conteúdo, mas aquela criança com autismo, seja por esses motivos estruturais do professor não ter um recurso, né, não ter um material adaptado, não ter uma prancha de comunicação, né, não ter umas PECs para que ele vá trabalhando com esse aluno, por não ter às vezes as ferramentas ou por outro motivo, como a superlotação de sala de aula, ou ainda por motivos dessa pessoa com autismo ela ser hiperativa, então ela tá sempre caminhando, ou dessa pessoa com autismo ela ter algum tipo de retardo. Ou seja, se essa pessoa, né, com autismo, ela dentro do seu processo de aprendizagem, ela só a sala de aula,
ela nem sempre, né, existem sim pessoas com autismo que conseguem ter um bom desenvolvimento sem precisar de certos, nem de tratamento, nem de reforços escolares, por exemplo. Mas a maioria, né, precisa de apoio, precisa de um cuidador que apoie, de um facilitador. Essa palavra depende muito da cidade, pode ser um AT, um facilitador, um apoiador, né? Mas é nos tratamentos psicoterapêuticos que essa criança vai aprender a lidar com esses símbolos. Então, além do psicopedagogo trabalhar a dificuldade que a criança tenha, ele vai estimular esse processo de desenvolvimento. Então, vamos entender que a palavra reforço no sentido de reforçar o ensino, de reforçar o reconhecimento da imagem, né? Não aquele reforço escolar de ensinar tarefa, né? Não estou falando desse tipo de reforço, e sim a palavra reforço de reforçar o que o professor está ensinando. Então, é na psicoterapia que o aluno, que esse aluno com autismo, o psicopedagogo, ele traz ele com ferramentas corretas. Por isso que na palestra passada eu falei que todos os psicoterapeutas precisam conhecer estratégias de intervenção com pessoas com autismo, porque senão não adianta. Se ele não tem como trabalhar com pessoa com autismo, se ele não tiver especialidades em autismo, se ele não tiver cursos na área de estratégia do autismo. Por quê? Porque ele vai cair no mesmo erro lá da escola. Né? Nem sempre a escola ela está investindo em estratégias, ela está investindo em infraestrutura, ou muito menos em materiais adaptados, exclusivos para o professor usar, que seria o correto, né? A escola ela se prepara para dar aula para pessoas chamadas típicas, né? Para pessoas chamadas normais. Mas ela, quando encontra pessoas com algum tipo de deficiência, essas pessoas viram exceções. Diferente de alguns países, eu já até estive falando em entrevistas, né, e aqui nas palestras, que nós temos países que partem de um conceito diferente. Eles estruturam a sala para todos os tipos de aluno. Então, o professor, ele parte do pressuposto de que todos possuem algum tipo de deficiência ou dificuldade. Aqui no Brasil, a gente parte do conceito de que são todos normais e de que há exceções com dificuldade, né? Então, é um conceito errado para as escolas, porque faz com que e das faculdades, porque a faculdade forma o professor. Então, parte do pressuposto de que eu, professor, eu faço um único planejamento onde todo mundo vai ouvir, todo mundo vai ver, todo mundo vai falar e todo mundo vai entender, né? Então, eu parto desse pressuposto, que é um pressuposto errôneo, né? A gente deveria partir do pressuposto de que mesmo os normais, mesmo os típicos, eles vão ter algum tipo de dificuldade, porque a dificuldade é inerente ao ser humano. A gente não é bom em tudo, esse nosso desenvolvimento, ele não é pleno em todas as áreas. Eu posso ter uma criança com bom desenvolvimento na linguagem portuguesa e eu posso ter uma criança com a mesma criança que é boa na linguagem portuguesa, ela ser ruim no desenvolvimento das habilidades matemáticas. Tá? Então, essas duas áreas sistematizadas, elas são aí a grande prioridade na infância. Então, o psicopedagogo, ele se torna aquela terapia, né, aliada à terapia da psicologia, porque também não adianta o aluno fazer só psicopedagogia, ele não fazer a terapia psicológica. Essas duas terapias, aliada à terapia da fala, que é o fono, elas são terapias que devem andar juntas na pessoa com autismo, tá? Por quê? Porque cada terapeuta vai trabalhar uma área, mas essas áreas estão interligadas. O psicopedagogo precisa da fala, a fala precisa que essa criança se comporte, que precisa que ela corresponda aos comandos, e quem vai trabalhar essas respostas de comando é o psicólogo, né? Através de uma abordagem. Então, o
psicopedagogo, ele também precisa dessa abordagem. Ele precisa que o psicólogo que trabalhou o comportamento, que essa criança venha com essa base estruturada da comportamental. E aí, quando você tem uma criança, por exemplo, que não faz psicoterapias, é muito difícil para o psicopedagogo trabalhar. Por quê? Porque o psicopedagogo precisa que essa criança sente, precisa que ela pinte, precisa que ela escreva, precisa que ela fale os símbolos que ela está vendo, né? Ela precisa que ela se expresse, mesmo que não seja pela fala, seja uma expressão pelo olhar, seja uma expressão de alguma forma. E quando a criança ela não faz nenhum tipo de psicoterapia, ela vem com comportamentos muito disruptivos. Ela fica caminhando de um lado para o outro, ela não olha para você de forma nenhuma, ela não interage, ela não tem aspecto, ela não tem ali um trabalho de convivência, que em alguns casos a criança precisa passar primeiro por esse processo de treinamento para depois chegar na escola e chegar nas outras psicoterapias que precisam. Não existe como um psicopedagogo trabalhar a sua sessão com um cliente o tempo todo com movimento estereotipado. Né? Então, esse trabalho precisa estar aliado a outros trabalhos medicamentosos, o apoio do médico, a orientação do médico, mas também ali o profissional da psicologia, porque ele vai trabalhar esses comportamentos, essa estereotipia, ele vai trabalhar a ansiedade, ele vai trabalhar essas questões. Então, esse trabalho em conjunto, o fono, o psicólogo, o psicopedagogo, eles juntos vão organizar essa criança para que na escola ela tenha mais foco de atenção, que ela tenha respostas aos estímulos de forma mais favorável. Então, professores percebem, professores relatam que crianças sem tratamento, elas são mais impulsivas dentro da sala de aula, elas têm uma maior dificuldade de se concentrarem no que o professor está falando e fica difícil para o professor, que também tem as outras demandas dentro da sala de aula, ele ficar tempo excessivo, né, gasto somente com um único aluno. Esse é o nosso processo educacional. Você tem um professor, às vezes, para 30 alunos, né, a mais. A gente está falando de ensino fundamental a nível de terceiro e quarto ciclo, você tem salas com 40, 50 alunos e o que falar do ensino médio, né? Tem escolas que põem até mais de 50 alunos em uma sala de aula. E quando a gente fala de pessoa com autismo, nós estamos falando em todo o processo educacional. Estamos falando do maternal, mas nós também estamos falando do ensino médio. Então, em todas essas séries, há conhecimento sistematizado. Em todas essas séries, a pessoa, o aluno, ele precisa dar respostas, ele precisa ter comandos que mostrem o professor, ele vai impulsionar um tipo de conteúdo e o aluno, ele precisa apresentar resultados que aprendeu. Como é que ele apresenta esses resultados? Ele apresenta na tarefa, na atividade de classe, na atividade de casa e nas avaliações. Então, é durante as psicoterapias que os terapeutas eles vão trabalhar também esse tempo de resposta. Então, eles vão trabalhar a orientação dos pais para como fazer essas respostas, como construir o tempo de fazer a tarefa de casa, né? E aí até um ponto que eu coloquei aqui é a questão da rotina. São esses terapeutas, e aí principalmente o psicopedagogo, que vai fazer um quadro de rotina para essa família, vai evoluir esse processo de atividades. É o profissional psicopedagogo que vai fazer o processo de adaptação curricular, entendeu? Então ele vai trabalhar junto com a escola adaptando o livro dessa criança. O profissional pode fazer, inclusive ele mesmo, né? Sem ser a escola, ele pode adaptar as atividades que tem no livro e ele pode mandar essas atividades para a escola fazer. Então é um trabalho junto, de parceria, né? A escola precisa abrir espaço para que o terapeuta faça isso. Não tem sentido uma terapia psicopedagógica
onde o cliente ele vai uma vez na semana, faz aquela terapia lá e esse profissional terapeuta não tem qualquer comunicação com a escola e com os professores. Profissional psicopedagogo é um profissional da aprendizagem. Para acontecer a aprendizagem, ele precisa ter devolutivas. E essas devolutivas, elas vêm de onde? Ela vem de dois lugares. Ela vem da escola e da família, né? Sem falar na própria devolutiva do indivíduo. Mas essa devolutiva do indivíduo, eu tô vendo ali no consultório. Diferente da devolutiva de dentro de casa, que eu não estou lá acompanhando. Também a devolutiva de dentro da sala de aula, eu não estou lá acompanhando. Então, o profissional psicopedagogo, ele vai até esses ambientes, ele vai até a casa para ver essa criança em loco, para observar como é que ensina a tarefa dela. Ele vai, ele observa, ele faz essa visita domiciliar à família, ele vai orientar, ele vai ver onde é que essa criança faz a tarefa. Ele vai ver a iluminação, ele vai ver os estímulos que estão próximos, ele vai orientar essa família, ele vai dizer, olha, aqui tá bom, aqui tá ruim, faça assim, faça assado, né? Ele vai visitar a escola, ele vai lá na escola, ele vai conhecer o professor. Quando a gente tem um cliente psicopedagogo, a gente tem aí o máximo de intimidade possível com esse professor. Porque esse professor, ele é o elo entre eu e o aluno. Quando a gente diz a escola, não é a escola toda não, é principalmente o professor. Porque se eu sou um profissional psicopedagogo e eu não tenho relacionamento com os professores, parte do meu trabalho ele não está sendo cumprido. Eu preciso, claro que nem sempre a gente consegue esse acesso à escola, não abre tanto acesso, mas a gente tenta, né? Tenta conversar, tenta ter o máximo de proximidade, né? De um relatório a cada 3 meses e de estar trazendo, né? O psicopedagogo, ele solicita que os pais tragam material escolar para que a gente esteja acompanhando, pelo menos aí uma vez por mês, esse material para me ver como é que está sendo desenvolvido, a agenda para me ver como é que é a comunicação que está sendo da escola com a família. Também para me acompanhar se as tarefas estão sendo feitas. Então, o profissional psicopedagogo, ele é um instrumento, né, poderoso para que a família ela tenha um apoio, né? Ele serve, aí até coloquei aqui, ele é um suporte para os pais. Então, esse suporte, muitas vezes os pais, eles não sabem como cobrar a escola, né? Às vezes essa cobrança da escola se torna até um processo jurídico, né? O pai cobra, o pai briga, o pai reclama, vira um estresse. E o psicopedagogo, ele pode agir aí dentro como uma mediação desse conflito. Então, ele é um suporte para os pais, até para às vezes o pai ele não entende o que existem situações que os pais são até abusivos. Dentro desse processo, né, do cuidar, existem pais que se tornam até abusivos com as escolas, né, com as exigências. Então, o psicopedagogo, ele é esse mediador desse conflito para explicar para esse pai aonde é que vai o direito dele, né, dentro do processo da escola, aonde é que vai o limite, ou se o professor está agindo correto, se ele não está agindo correto. Então, o profissional psicopedagogo, ele é um terapeuta que conhece o processo escolar, ele conhece como funciona a escola, o que acontece em cada série, qual era o objetivo. Muitas vezes o pai, por aquela criança estar matriculada naquela série, ele quer que ele acompanhe aquela série. Então, o profissional psicopedagogo, depois que ele avalia a criança, ele sabe a idade mental dessa criança, ele aplica provas e testes ali para entender o tempo de atenção, de concentração, o reconhecimento que ele tem silábico, fonético, como é, se ele já desenvolveu essas habilidades. Então, isso faz com que o psicopedagogo reconheça como essa pessoa aprende, o que ela sabe, o que ela não sabe, para orientar essa família.
também esse profissional orienta a escola, né? Em relação à idade e série, ele orienta, ele acompanha, né? Se a escola tem esse profissional para acompanhar de perto ali no dia a dia dessa criança com autismo ali, e das demais também, mas ele é muito imprescindível dentro da escola, porque dentro da escola o psicopedagogo tem acesso ao dia a dia escolar. Se é o profissional terapeuta, ele vai ter aí uma vez por mês, ele vai receber um relatório dessa escola, porque ele não pode estar toda semana na escola, mas ele tira um dia de visita, ele faz um planejamento de sessão, digamos, se ele planeja 20 sessões, uma dessas sessões é a visita à escola, ou é a visita à família, ou é a visita ao reforço escolar, porque muitas crianças fazem reforço. Então, o psicopedagogo vai também até o reforço, conversa com a professora de reforço, porque não adianta, gente, fazer um tratamento, o pai pagar caro por um tratamento, se esse tratamento ele não está sendo bem executado, né? Eu acredito que tem muitos pais que querem o bem do filho, querem o bom desenvolvimento e investem nisso, pagam profissionais mesmo. Então, cabe aos pais cobrar, né, do profissional, e cabe o profissional terapeuta exercer essa função corretamente. O trabalho do psicopedagogo, ele é de multissistemas. Ele não é um trabalho, por exemplo, o fono, ele faz um trabalho exclusivo de consultório. Né? Apesar dele estar sempre, ele está preocupado com o desenvolvimento da criança na família, na escola, mas ele não depende tanto dessas ferramentas, porque a terapia dele é com o indivíduo. Essa terapia, o desenvolvimento dela depende muito mais dos aspectos biológicos de estímulos que esse fono ele vai oferecer à criança e ela vai se desenvolver. Então, ele não tem tanta essa atuação frente direta, né? Ir na escola, ir na casa, ele não tem essa atuação, porque a terapia dele é focada no indivíduo. O psicopedagogo não. Só o indivíduo não representa que ele aprenda. Não é só, a aprendizagem não depende só do indivíduo, ela depende de muitos aspectos. Não adianta você estar com a criança com autismo no seu consultório e ela vai 2 vezes na semana. Aí lá você faz atividade, você joga, você brinca, você conversa, você usa o fantoche, você usa o teatro, você usa música, você usa dança, você usa vários recursos. Você usa recursos comprados, estruturados, mas pronto, aí você faz aquela atividade, a criança ficou 50 minutos, tem gente que trabalha com 30 minutos, quem tem plano de saúde só trabalha com 30 minutos, pronto, 30 minutos aquela criança veio, você aplicou ali um método ABA com ela, pronto, ela foi embora, acabou a sessão, aí eu vou ver aquela criança na outra semana, veio mais 30 minutos, acabou, foi embora. Isso não garante que lá na escola ela esteja realizando as atividades escolares. Não garante que em casa ela não esteja realizando as atividades. Então, o trabalho do psicopedagogo é, além de fazer a terapia focada no indivíduo, é de fazer a terapia relacionada. Ela é relacional. A psicopedagogia é extremamente relacional. Ela precisa do feedback das outras coisas. Ela precisa, se eu vou fazer um pacote de sessão com os pais, com 20 sessões, estou falando 20 porque no autismo não adianta fazer 2 sessões, 3 sessões. Se é para começar e fazer 2, 3 sessões, não faça. Sessões precisam ser a longo prazo. Eu preciso passar 1 ano com essa criança para poder ter todo esse processo de interação e reconhecimento. Eu digo como terapeuta, é muito ruim quando uma criança ela vem, ela fica 1 mês com você e depois ela não vem mais. Eu já tive pessoas, eu tive um tratamento, por exemplo, de uma criança que ela veio uns 6 meses, depois o pai veio, inclusive a mãe chegou e disse, não vou trazer mais, porque eu consegui uma outra psicopedagoga que é também a fono, ela vai fazer as 2 coisas, eu vim só avisar que não vim. Bem, aí eu disse, não, você já está aqui, eu vou fazer a sessão. Ela, não vou pagar a sessão. Não, mas você está aqui com ela.
traga que eu vou fazer a sessão. Fiz a sessão. Ela foi embora, um mês depois, ela estava ligando para conseguir o atendimento. E assim nós passamos uns 2 meses aí tentando encaixar, vinha, não dava certo, os horários que ela podia, aquele horário já estava agendado. O que aconteceu com a filha dela? Dentro do processo do autismo, o terapeuta, ele leva um tempo para poder fazer uma conquista, para aquela pessoa aceitar o atendimento, para executar ferramentas que leve essa pessoa à progressão e a construir uma rotina de atendimento. Então, a pessoa com autismo, ela é extremamente sistematizada, elas gostam de estruturação. E a estruturação faz muito bem a qualquer pessoa com autismo de qualquer grau. Então, dentro dessa estruturação, essa pessoa, quando é retirada dessa estruturação, ela sente falta da estruturação. Então, ela terminou, a sessão dela era quarta, acho que 8 horas da manhã, era a minha primeira sessão de quarta-feira. O que aconteceu? Toda quarta-feira, ela tinha um processo de se arrumar e vir para a sessão psicopedagógica, né? Então, ela continuou com essa rotina em casa. Então, ela perreava a mãe, né? Quero ir para a tia Jassandra. Cadê a tia Jassandra? Né? Então, ela começou a repetir isso em casa, a chorar, a dar trabalho, né? Porque até para você sair de um terapeuta e ir para outro terapeuta, você tem que ter o que a gente chama de desmame, né? Você tem que ir fazendo um processo de diminuição do tempo, da quantidade de sessões, explicando, olha, você vai viajar, você vai morar em outro lugar, ou você vai mudar de bairro, você vai agora ser atendido por fulano de tal, ou seja, né? Não é aconselhável você fazer isso tão brutalmente, assim, tão disruptivos, assim, forçadamente, da hora para o outro, tirar a criança que já está numa rotina. É que nem atirar de uma escola para outra, né? Tudo tem que ser pensado. E o profissional psicopedagogo, ele tá aí para ajudar a família nesse processo. E nessas decisões, eu tiro da escola, como é que eu faço essa adaptação para a nova escola? Então, ele é esse apoiador, esse suporte da família, tá? Então, também vamos falar aqui do processo de alfabetização. Então, o psicopedagogo é de extrema importância no processo de alfabetização da criança com autismo. Por quê? Nós sabemos que a criança, quando ela não é alfabetizada, ela fica com dificuldades e às vezes até impossibilitada de adquirir novos conhecimentos. Por quê? Porque na nossa sociedade de hoje, ela é uma sociedade letrada, chamada letrada. Os outros conhecimentos, eles dependem do conhecimento da aquisição, da leitura e da escrita. Por isso que a gente vê tanto, hoje, eu digo hoje, o momento que estamos vivendo, a gente vê muitos profissionais, inclusive da psicopedagogia, oferecendo cursos focados na alfabetização, né? Você vê o governo, né, fazendo políticas focadas no tempo certo de aprender, né, que é o novo projeto do governo, então tempo de aprender, né, e aí você tem as escolas são preocupadas com esse tempo que a criança é alfabetizada. Por quê? Porque se ela não for alfabetizada, ela vai ficar com dificuldade nos outros conteúdos. E essa dificuldade vai causar um atraso. Esse atraso causa reprovações, a retenção. Ou causa duas coisas, ou retém a criança e ela continua naquela série, ou evolui e ela evolui sem ter aprendido os conteúdos que deveria aprender. Então, o psicopedagogo, ele vai ser muito importante no processo de alfabetização, por 2 motivos. Primeiro, porque ele é um terapeuta que reconhece e conhece os métodos de alfabetização. Então, ele vai conhecer qual método que a escola utiliza de alfabetização. Ok. Lá no consultório, ele vai reforçar esse método. Ele vai se utilizar de estratégia, vai buscar, vai desenvolver estratégias ou pegar estratégias que já existem, né? Métodos que já existem, e ele vai aplicar isso em consultório. No consultório, com o indivíduo,
ele consegue fazer com que esse indivíduo fique mais focado na metodologia, o que nem sempre a escola consegue, pelo fato da criança estar com outros alunos. Então, aquele fato da professora não poder sentar do lado da criança e fazer com ela, o que é muito difícil aos professores, porque ele precisa estar circulando e vendo as outras crianças, o terapeuta não. O terapeuta está sozinho com aquela criança. Então, ele foca naquela criança, né? Ele fica ali com aquela criança. Então, ele vai centralizar nela. Então, ele vai fazer com que ela reforce, né, aquilo que a escola ensinou, focado naquele conhecimento. Se a escola trabalhou uma letra, ele vai lá na terapia trabalhar aquela letra de forma mais focada. A maior ferramenta de utilização do psicopedagogo é a ludicidade. Então, ele vai brincar, ele vai jogar, ele vai utilizar ferramentas do brinquedo, né, da fantasia, da imaginação, para que essa criança ela construa simbolismo. E aí ela chegue na escola, né, com aquele trabalho que o professor fez, aquele assunto que o professor deu, ele trabalhe mais reforçado, mais reconstruído e com uma significância maior, tá? Muitas vezes essa criança, ela chega da escola, ela faz ali uma tarefa de qualquer jeito, às vezes o adulto faz por ela, ou por ela não conseguir, ela arrisca lá, é importante que ela faça isso, se ela consiga, que ela não consiga. Mas ela precisa de um momento com alguém capacitado que faça com que ela volte naquele conteúdo. O que eu vejo muito, e como terapeuta eu vejo muito, é que as famílias demoram muito para fazer isso. Então, quando já leva para o psicopedagogo, o que acontece? Elas levam pessoas que já estão muito distantes de suas séries. Então, os conteúdos que elas tinham que ter aprendido já está lá em cima e elas estão aqui embaixo, né? Deixa eu botar assim. Então, o conteúdo está aqui em cima e a pessoa está aqui embaixo. Então, você tem uma lacuna muito grande para trabalhar. E quanto maior essa lacuna, mais difícil o trabalho do profissional é. Por quê? Porque ele vai ter que equiparar esse conteúdo. E por isso que a intervenção precoce é muito importante, né? É muito importante. A criança está lá na educação infantil, ela já esteja fazendo, né, a psicoterapia. Por quê? Porque essa distância vai estar diminuída. Por mais que ela tenha dificuldade, mas ela vai ficar assim, ó, oscilando. Ora ela tem dificuldade, ora ela compreende, ora e ela vai ficar oscilando. Diferente de uma criança que não tem nenhum tipo de psicoterapia, que ela vai ficar assim, ela começa com pouca dificuldade, depois ela vai aumentando esse grau de dificuldade a ponto da gente encontrar fatos absurdos, né? Eu vou dar exemplo. Eu fui professora de 6º ano, de professora de história. Agora imagine eu, professora de história, eu entro numa sala, essa sala tem... Ei, ai, gente, só um momentinho. Pronto. Pronto. Ele já foi. Parou. Ele já foi. Então, voltando. Bateram ali no portão e ela se espantou. Tá? Então, dentro dessa variação, dessas dificuldades... agora pronto. Dentro dessa variação, dessa dificuldade, né? Quanto mais cedo essa criança tiver ali um terapeuta que vai reforçar,
que vai trabalhar esses conceitos trabalhados pela escola, mas vai trabalhar de forma adequada. Às vezes o pai coloca no reforço escolar. Nem os reforços escolar, normalmente, eles são feitos por profissionais que ainda estão cursando algum curso de pedagogia ou de licenciatura. Às vezes é uma pessoa que terminou somente um curso, mas ela não tem uma especialização, que conheça o processo do autismo, ou que tenha técnica, que tenha feito cursos e estratégias. E o reforço, na verdade, a maior característica do reforço escolar é que ele seja um reforço para auxiliar a tarefa de casa, né? A tarefinha de casa. Então, a maioria dos reforços, eles têm duração de 1 hora, de 2 horas. Às vezes é um professor de reforço que vai na casa da pessoa para ensinar a tarefa. Então, o conceito terapêutico é outro, totalmente outro. O conceito terapêutico é de um profissional que vai atuar continuamente. Eu não tô ali para ensinar a fazer aquela tarefa. O profissional terapeuta, o compromisso dele não é com a atividade, é com o conhecimento, né? É que aquela pessoa esteja aprendendo. É fazer com que ela na sala de aula aprenda, com que ela em casa aprenda, porque quando você trabalha a criança dentro da terapia, ela tem devolutivas na escola. Isso é comprovado, que as pessoas com terapia, elas têm respostas melhores aos professores, elas correspondem. Por quê? Porque o terapeuta vai se utilizar de técnica, ele foi preparado para ter uma técnica, para aplicar essa técnica, para entender a parte comportamental, para entender o emocional, e para partir disso ele aplica instrumentos. Então a pessoa, ela vai ter um resultado lá na escola, tá bom? Então, dentro desse processo de alfabetização, se essa criança ela não desenvolve essa habilidade, e aí a gente tem. Se eu tenho uma criança até os 4 anos, no Brasil a gente ainda tem muito essa coisa do não aprendeu, agora vai aprender depois, é o tempo, não, bora esperar. Hoje não se espera isso. Por quê? Porque o ensino, gente, ele é progressivo no Brasil. Se a criança ela não acompanha, ela vai ter dificuldade. Eu estava falando do 6º ano, lembrei o que eu estava falando quando saí. Bem, quando eu cheguei, por diversas vezes, eu recebi turmas, e dentro dessa turma tinha alunos no 6º ano que não sabiam ler. Encontrei crianças com autismo, pré-adolescentes com autismo, e encontrei pré-adolescentes sem nenhum tipo de deficiência, tá? As duas situações. Nas duas situações, é muito difícil para mim, professora de história de uma turma de 6º ano, trazer um conteúdo sobre a Mesopotâmia, e como é que eu vou trabalhar esse conteúdo com um aluno que não sabe ler? Então, isso ainda é uma realidade de muitas escolas, Essas escolas, elas progride por conceitos, por exemplo, porque tem deficiência não pode ficar reprovado, vai aprovando sem saber, né? Que sim, a criança pode ser retida, não aqui defendendo a retenção, porque a retenção sem um trabalho conjunto e terapêutico também para essa criança retida, ela não vai ter resultado. Reter só por reter é um atraso a essa criança, mas também evoluir a criança para uma outra série, onde lá na frente ela também não vai receber nenhum trabalho, ela não vai aprender os conteúdos. Então, já tive alunos no 6º ano, no 7º, no 8º, né? Alunos que passavam o tempo todo riscando, desenhando, porque... E uma vez eu tive um aluno que eu via muito ele rabiscando, desenhando, e aí fui me aproximando desse aluno. E o que eu descobri daquele aluno é que ele não copiava e não fazia as atividades porque ele não sabia ler. Eu tive alunos que professora de 6º ano, eu levava a tarefinha daquelas de alfabetização, né?
e aí conversava. Eu sempre tive muita lábia, né, para conversar com os alunos. Então, às vezes até de forma brincadeira. Os meninos queriam fazer um bullying, né, com aquela tarefinha, eu construía de uma forma que não fosse infantilizada, sem desenho, sem nada, mas que aquele aluno tivesse fazendo alguma atividade, que o tempo que eu tivesse na sala eu pudesse auxiliar ele, porque não ia ser com o assunto da Mesopotâmia que eu ia ajudar ele. Então eu tentava ajudar, levando uma atividade para ele reconhecer número, reconhecer letras, que ele conseguisse fazer ali uma atividade, mas não era o meu papel naquele momento. E o que eu pude ajudar, tenho certeza que foi muito pouco, diante da dificuldade, né, do tamanho da distância dessa dificuldade. Então, se essa família, ela tem a possibilidade, né, ela tem recurso, ela tem, eu mostrei na palestra passada, por exemplo, como conseguir pelo SUS, pelos planos de saúde, ela tem como conseguir esse profissional psicopedagogo para que acompanhe o seu filho. Então, e o pai precisa saber o que esse profissional faz. O pai, eu levo meu filho para o psicopedagogo, mas eu não sei o que ele faz, né? Então, também a família precisa de conhecimento. Eu até falei na palestra passada, né? Quando eu falei sobre a questão do diagnóstico, eu tive o diagnóstico, vou fazer o quê? Qual o caminho que eu vou seguir? Seguir o caminho do conhecimento. Eu preciso ler, eu preciso conversar, eu preciso assistir palestras, eu preciso fazer várias coisas. Porque não adianta só gritar que vou defender o meu filho, se eu não tenho conhecimento realmente do meu grito. Quando você grita só por gritar, não tem sentido esse grito. O grito, ele precisa vir da dialética, ele precisa vir da argumentação. E a argumentação só existe se você tiver conhecimento para argumentar. Então não adianta ir no psicopedagogo, pagar o psicopedagogo mais caro da sua cidade, se você não sabe o que ele faz. Desculpa. Para o seu filho, tá bom? Bem, deixa eu ver mais aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Bem. Então, falei sobre o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita. Falei sobre o processo de alfabetização. Falei sobre a rotina escolar. Falei sobre o acompanhamento das atividades escolares. Falei sobre a adaptação curricular, né, que o psicopedagogo pode fazer esse processo. Falei sobre a orientação, que o profissional psicopedagogo precisa orientar família e escola. Falei sobre o desenvolvimento das habilidades de convivência, né? Então, as atividades, se eu não falei, vou falar agora. Eu lembrei que eu não falei sobre isso, né? Todas as atividades psicopedagógicas, gente, elas são atividades de convivência. Então, dentro do consultório, ou seja, em atividades coletivas, o psicopedagogo também vai trabalhar e dar continuidade ao trabalho lá comportamental que o psicólogo faz. Então, também se trabalha as habilidades de convivência. O psicopedagogo também dá continuidade ao trabalho que o fono faz, porque o psicopedagogo também estimula a linguagem, né? Enquanto lá o fono está desenvolvendo a fala, o psicólogo trabalha no comportamento, o psicopedagogo está unindo tudo isso, né? Tá fazendo com que essa criança brinque, com que ela cante, com que ela dance, com que ela interaja com os brinquedos, com o mundo, com outras crianças, né? Tá fazendo com que as outras terapias sejam integradas, funcione ali. E isso trabalha socialização, né? E aplicabilidade de métodos, né? Então, eu trouxe esses aspectos que são os aspectos mais próximos e mais compreensíveis. A principal função, né, do psicopedagogo é fazer com que essa criança aprenda. É a grande missão do psicopedagogo, é fazer ela aprender o conhecimento sistematizado. Ela tem 9 anos. Qual é o conhecimento sistematizado que uma criança de 9 anos deveria ter? Ela deveria estar lendo, né, no método, já no nível alfabético, aquele alfabético 3, nível 3, quando a criança já lê com pontuação, com acentuação, já lê todos os dígrafos, né? Então,
ela já está no livro de leitura, ela já está escrevendo pequenas redações, ela já conhece as 4 operações, ela conhece os números decimais, ela já conhece, né, aí de 0 a 100, ela sabe o que é sucessor, o que é antecessor, ela sabe as formas geométricas, ela já é para reconhecer todas as cores, ou seja, em cada faixa etária exige que a criança tenha reconhecimento de conteúdos sistematizados. Então, a principal função do psicopedagogo é saber o que é que a criança precisa, né? Entender. Por isso que o psicopedagogo estuda desenvolvimento infantil, ele estuda psicogênese da leitura e da escrita, né, para entender, ele estuda psicomotricidade para o desenvolvimento motor, para desenvolver a escrita, né, a lateralidade, o reconhecimento. Muitas partes da matemática, elas vêm do reconhecimento de noções como o que é aqui, o que é agora, o que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã. Vem diversas noções, né, de tempo, de espaço. E são esses reconhecimentos, essas ações que a gente trabalha na terapia psicopedagógica. Ok? Eu vou... Bem, resumidamente, né? Deixa eu vir aqui para o slide, ver o que tinha aqui, o que ainda tem no slide. Bem, importante falar, né, que para atuar junto com a pessoa com autismo, o psicopedagogo precisa ter formações complementares. Então aqui eu vou dar uma puxada na orelha do psicopedagogo, né? A gente, infelizmente, é um ponto negativo para muitos cursos de psicopedagogia que não formam profissionais da forma como deveriam, né? São pessoas que fazem pedaços de curso de psicopedagogia, o que é muito ruim para a sociedade. A pessoa faz só clínica, só institucional, só pedaços de um curso que deveria ser somente um curso único para todo mundo. Isso faz com que, se você fez cursos em pedaço, você tá faltando conhecimento. Então, se tá faltando conhecimento, você precisa buscar esse conhecimento. E você que fez um curso completo, aqui no Sinapse, nosso curso de psicopedagogia, ele é 2 anos, né? E com 5 estágios, para vocês terem uma ideia, os nossos alunos fazem 5 estágios, não é um estágio não. Eles fazem 3 meses de estágio, que nós chamamos o estágio 1, o estágio individual. Eles passam 3 meses nas cidades que nós temos clínicas, na nossa clínica, nas cidades que temos polo, os alunos fazem nos polos, ou os alunos procuram um ambiente para fazer. Então, eles passam 3 meses atendendo uma criança com dificuldade de aprendizagem. Tanto eles têm que descobrir o porquê, como eles têm que descobrir como ajudar, né? Depois eles passam por outras etapas, eles passam por um estágio dentro de entidades assistenciais com público de vulnerabilidade. Eles passam por estágio dentro de instituições escolares, eles passam por estágio junto à pessoa da terceira idade. E eles passam por estágio nos ambientes que nós chamamos de saúde, que são casas de saúde, albergues de saúde, né? Que são casas de apoio ou ambulatórios, ou hospitais a nível de internações, né, prestações de serviços de saúde. Tudo isso para quê? Para fazer com que esse profissional ele esteja o mais próximo, né, de ter aí a compreensão dos diversos olhares da psicopedagogia. Mas aí ainda não é o suficiente. A gente batalha muito e fala muito isso para os nossos alunos. Não é o suficiente, o curso ainda não é suficiente. Para ser terapeuta, eu preciso de formações complementares. E para tratar uma criança com autismo, o psicopedagogo, ele não é obrigado a trabalhar com a criança com autismo. Nenhum terapeuta é obrigado, né? Tem terapeuta que não atende. Não é você que é mãe, pai, sabe? Que não é você procura um terapeuta, não, eu não trabalho com criança com autismo, porque eles não são obrigados.
Eles podem escolher o público que quer atender. Agora, se eu escolho, eu preciso ter o compromisso com aquela família e com aquele indivíduo que eu vou atender ele de forma correta. E aí o que é isso? Como é a forma correta? É conhecer técnicas, conhecer estratégia e conhecer recursos de intervenção. Como é que eu conheço isso? Se eu quero atender pessoas com autismo, eu preciso reconhecer o autismo. Conhecer e reconhecer, né? Eu preciso me aprofundar. Eu vou fazer mais uma pós-graduação em autismo, eu vou fazer cursos, né, extras em autismo, extensões em autismo, eu vou me especializar em ferramentas, eu vou conhecer PECs, eu vou conhecer TIT, eu vou conhecer ABA, eu vou conhecer o método David, eu vou conhecer os instrumentos. Porque eu sozinho, sem instrumento, para atender uma pessoa com autismo, é nadar no escuro. Se eu não sei o que é autismo, eu vou atender uma pessoa com autismo, eu estar usando aquela pessoa como cobaia, né? Para me aprender o que é. Tá errado. A família quer um profissional que entenda, que saiba o que é. Né? Então, e mais, tá? Essas formações, elas não precisam ser só em autismo, não. Se você é um profissional, que você veio de uma área, por exemplo, que não é pedagógica, tu não tem conhecimento sobre parte do que eu falei aqui. Eu não sei quais são os conteúdos que se ensina no 2º ano. Eu não sei quais são os assuntos que estudo no 5º ano. Eu não sei quais são os assuntos que o professor de geografia trabalha no 3º ano. Eu não sei quais são os assuntos que a professora de ciência trabalha no 4º ano. Você precisa, o psicopedagogo precisa conhecer a BNCC, precisa conhecer os PCNs, precisa conhecer a LDB, ele precisa conhecer os livros, as coleções didáticas, ele precisa. Como é que eu sei, Jossandra, sobre isso? Estudando, minha gente. Tem aí a internet, o YouTube, gente, tem aí muito material gratuito, né? Hoje o Telegram é um dos grandes instrumentos de estudo gratuito. Baixa o Telegram no teu celular, entra em muitos grupos, né? O Sinapse mesmo tem aí parceria com o Psicopedagogiando. Toda semana tem grupo de estudo lá, né? Para essas áreas da psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Então, o único caminho para você ter esse conhecimento é estudando, tá bom? O seu papel, eu sempre digo, gente, em minhas aulas, né, que o psicopedagogo, a meu ver, ele é um profissional com muitos poderes, porque você entender como alguém aprende e ter caminhos para levar a aprendizagens melhoradas, né, é muito poder. Então, você tanto pode salvar famílias, como você pode destruir famílias. Porque as famílias que chegam para ser atendidas, elas chegam cheias de esperança. Elas querem uma ajuda, né? Quantas famílias nem conhecem esse trabalho e alguém indica, alguém fala, ou um outro profissional indica, então elas chegam pra gente, terapeuta, cheio, né? Com o coração cheio de esperança, e às vezes essa esperança ela vai se degradando, diminuindo com o atendimento do profissional, porque como em todo lugar, em todas as profissões, nós também temos profissionais que podemos dizer que são sem ética, né? Ou que não respeitam seus clientes, ou que não se dedicam aos seus clientes, seja por... eu não vou nem dizer os fatores, né? Para depois não dizer que está sendo ofensivo, né? Mas o que eu sempre defendo é o respeito ao cliente. Se eu peguei um cliente, meu cliente tem autismo, então eu vou me dedicar 100% a essa criança. Eu tenho 20 clientes, eu me dedico 100% a cada cliente, porque cada cliente merece a nossa dedicação. Então eu estudo sobre a síndrome dele, eu vou acompanhá-lo, eu vou orientar esses pais, eu vou orientar a escola, eu vou trabalhar as aprendizagens dele, eu vou fazer um projeto de intervenção para ele, eu vou anotar a evolução dessa criança, eu vou acompanhar, eu vou fazer devolutiva com essas famílias, eu vou mostrar o processo de desenvolvimento dela, né? Esse é o trabalho do profissional psicopedagogo. Ele ser um aliado.
Eu tenho família e escola. Então, o psicopedagogo, ele vai unir isso. E ele vai unir e ele vai ser o braço, né? Eu tenho aqui família, escola, o psicopedagogo vai ser isso aqui, ó, que segura, né? Que segura, que une e que vai ser a ferramenta de suporte para essa família, para essa escola no processo de aprendizagem. Eu vou ver aqui o que vocês estão trazendo de perguntas, se tem, tá? Perguntas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok, deixa eu ver aqui, bom dia a todas, muita gente dando bom dia. A Mércia está perguntando assim: estes atendimentos terapêuticos chegam a atingir um nível onde o cliente não precisa mais de atendimento? Sim, Mércia. Nós temos o processo que nós chamamos de a alta psicopedagógica. O que é a alta psicopedagógica? É quando o cliente, ele não precisa mais dos meus atendimentos. Isso, o psicopedagogo, ele precisa ser também, vamos dizer, honesto com a família. Tá, aquilo que você já podia fazer pelaquela pessoa, você já fez, ela já se desenvolveu. E quando é que eu sei que não precisa mais? Ou o meu atendimento, ele tem que parar? Existem duas situações para a alta psicopedagógica. Uma situação, ela é negativa. Ela é quando você não consegue. Ela é quando o seu relacionamento, a gente chama o vínculo de aprendizagem, o vínculo terapêutico, ele não foi formado. Ou você não conseguiu atingir as expectativas. Então não adianta ficar tentando. Você tá 2, 3, 4 meses, né? E essa pessoa não te corresponde, porque tem isso. O atendimento terapêutico é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o atendimento terapêutico. Então, tem terapeuta que a criança, a pessoa, ela não se dá. É a história da empatia, da conquista, ela não teve. É o que Jorge Visga chamaria de enquadramento. Não houve um enquadramento aí, então não há uma relação. Então essa sessão muitas vezes ela é desgastante, ela é preocupante, ela gera ansiedade no psicopedagogo porque ele não está conseguindo. Então muitas vezes o que a gente aconselha é finalizar, transferir para um outro terapeuta, né, conversar com essa família. E a outra alta é positiva, é quando sim, foi um sucesso e chegou num ponto onde essa pessoa chegou assim, né? Chegou como a pessoa tá aqui, o conhecimento tá lá embaixo e você evoluiu a ponto dessa pessoa já tá independente, já caminhar sozinho. Eu digo que o psicopedagogo, ele é um construtor de pontes, né? Ele constrói essa ponte e uma hora essa pessoa, a ponte vai estar pronta para todo mundo passar. E não vai ter o nome do psicopedagogo registrado, não. Então você pode saltar. Tem psicopedagogo que fica na vaidade, segurando aquela pessoa o máximo de tempo possível. Não, se ela conseguiu independência, se ela já está conseguindo na escola agir, interagir, conviver, fazer as atividades, não tem se ela vinha 2 vezes na semana, começa a vir 1 vez na semana, depois 1 vez por mês, depois vem 1 vez a cada 2 meses, depois vem só para reavaliar. Ela pode ficar vindo a cada 6 meses, né, para você continuar avaliando. E assim, o nosso trabalho é para desenvolver competências e habilidades. Então, se eu atingir essas competências, nada melhor do que dar alta para esse cliente, para que ele siga, né? Caso lá na frente ele precisa, ele retorna. Mas o seu processo, não é por isso que não é um reforço. Porque o reforço escolar, você precisa dele sempre. Se você não sabe a tarefa, você vai precisar sempre de fazer a tarefa. A terapia não. A terapia é um encontro com você mesmo. Então, é o seu desenvolvimento. É o que acontece com a psicologia, é o que acontece com a psiquiatria, é o que acontece com a psicanálise, né? Nós temos casos mais graves. Nós temos casos onde essa terapia dura anos.
Mas temos casos que essa terapia não é tão longa, tá bom? Vamos ver aqui. A Marina diz assim: professora, bom dia. Quando você falou em reforço, eu lembro da análise do comportamento. Sim, também aí ela é uma técnica, né? O psicopedagogo pode trabalhar com esse método? Não pode, ele deve, né? Pode sim, né? Ele deve, na verdade, a análise aplicada do comportamento, ela não é um método, só te corrigindo, tá bom? Ela não chega a ser uma metodologia. Na verdade, a análise do comportamento é uma ciência, tá? Ela é tanto que quando você vê cursos, por exemplo, de aba, você vê aba aplicado a alguma coisa. É aba aplicada ao autismo, aba aplicada ao transtorno tal, aba aplicada à leitura, aba aplicada à matemática. Por quê? Porque ela é uma ciência do comportamento, né? Ela é uma área que quem estuda são os psicólogos, e aí os psicólogos, eles trazem esse trabalho para a área comportamental e a gente aplica nas aprendizagens. Então, é uma área interessante. Por quê? Porque vai trabalhar o estímulo, as respostas, as contenções, né? Às vezes a gente trabalha aí, quem trabalha com autistas severos, onde eles mordem, gritam, se batem, né? Então, o ABA tem aí certos controles, vai trabalhar a questão do estímulo. Dá para todo mundo? Não, né? Tem terapia, já até falei, tem terapia, a terapia tá aí para todo mundo, mas nem todo mundo é para esta terapia. Então também é importante que você conheça outros modelos de terapia, tá? Então o ABA é uma ferramenta, né? É um estudo, é uma análise do comportamento e você vai aplicando ao que você quer, né? É análise aplicada. Então você vai aplicando ela ao que você vai querendo. Você conhece a teoria em geral e a partir dessa teoria ela vai se aplicando a determinadas questões, ao processo de leitura. Como é que eu aplico isso no processo de leitura? Eu quero utilizar na fisioterapia. Eu sou fisioterapeuta de pessoas com autismo, então eu posso aplicar o conhecimento do ABA à fisioterapia. Eu sou fono, eu posso aplicar o ABA à fonoaudiologia, entendeu? Então ela é uma análise, ela é uma ciência, ela tem vários conceitos e você vai adaptando ao que você quer. Aqui na psicopedagogia, a gente aplica o desenvolvimento de habilidades leitoras, a habilidade de desenvolvimento matemático, né? Que é para fazer com que o cliente, ele sente, ele pinte, ele rabisque, ele faça atividade, né? O ABA é para que você consiga fazer com que ele faça ali a atividade. Mas existem também outros métodos. É interessante que o profissional conheça vários. Por quê? Porque ele pode aí encontrar pessoas resistentes a algum tipo de método. Ser todo tipo, né, de ferramenta tem os prós e tem os contras. Dá para uns, não dá para os outros. Por isso que a gente precisa conhecer o máximo possível. Precisa estudar e ficar sempre atento, né? A área do autismo é uma aula que o autismo é uma área que ela é muito dinâmica, ela não é um conhecimento finalizado, ela não é um conhecimento estático. A maioria dos conhecimentos não são estáticos, mas muito do conhecimento a gente pega conhecimento de muito longe e aplica. No autismo é o contrário, né? Aquilo que ficou muito longe a gente vai aí renovando. Então tem sempre pesquisas novas, tem ferramentas novas, tem sempre alguém fazendo. Eu sou muito observadora do que acontece ao meu redor. Então eu vejo alguém ali publicando um vídeo, é uma técnica que eu não conheço, então eu vou pesquisar sobre aquela técnica, né? É um curso novo, de onde é que estão trazendo, o que é isso? Então a gente tem que ser curiosa, né? O psicopedagogo trabalha com curiosidade. A nossa maior ferramenta é a curiosidade. Eu preciso despertar a curiosidade do meu aprendente para que ele tenha desejo de aprender, né? Sem desejo, não se aprende. Então, o psicopedagogo precisa despertar isso. Toda e qualquer pessoa, existem elementos que fazem com que ela tenha desejo.
No caso, por exemplo, do autismo, no reforço do ABA, é o desejo de um brinquedo, é o desejo de alguma coisa para comer, então eu preciso despertar esse desejo dele, tá? A Lucilene está perguntando, né, se o psicopedagogo deve trabalhar o conteúdo do professor da sala de regular. De novo, né, não deve, né? É obrigatório. O trabalho do psicopedagogo é esse, é trabalhar o conteúdo. É trabalhar o conteúdo. Agora, lembrando que o conteúdo é isso, tá? O conteúdo, vou tentar exemplificar para ver se isso fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Psicopedagogo que diz assim, não tenho que pegar o conteúdo lá da sala e vou trabalhar aqui, não. Vai fazer o quê? Vai trabalhar o quê, minha gente? Se eu pego, eu vou dar 3 exemplos, tá? Eu pego uma criança com 3 aninhos. Essa criança me chega e ela tem ali, foi diagnosticada com autismo, a família está procurando os tratamentos, ela me chega lá no meu consultório. O que é que eu vou trabalhar com essa criança, gente? Eu vou trabalhar as habilidades que ela precisa ter com 3 aninhos. Essa criança com 3 aninhos, provavelmente ela está numa creche ou ela está no maternal. Quais são os conteúdos que eu trabalho no maternal com 3 aninhos? Aí eu, profissional psicopedagogo, conhecendo, né, os PCNs, conhecendo a BNCC, lá fala quais são os conceitos que eu tenho na educação infantil. Maternalzinho, eu preciso de quê? Qual o reconhecimento que eu trabalho lá no maternal? Quais são os conteúdos? Então, eu sou obrigada a pedir a essa família, eu quero ver os livros. Por que eu quero ver o livro? Porque toda escola adota uma metodologia. Toda escola, ela usa o livro didático como ferramenta, tá? O livro, ele não é construído à toa, não. O autor, ele segue uma linha, ele segue uma orientação. Então, eu pego aqueles livros para me saber que linha é aquela da escola, qual é a orientação religiosa, filosófica, ideológica daquela escola e quais são os conhecimentos que os professores já trabalharam, estão trabalhando e vão trabalhar. Então eu pego aquele livrinho, os caderninhos, a agenda, né? Pego tudo aquilo dali e observo. Então do meu diagnóstico eu vou anotar, né? Já trabalhou a vogal A. Aí quando eu vou aplicar a vogal A com a criança durante o meu diagnóstico, eu percebo que ela não sabe o que é um A. Eu mostro para ela, peço para ela fazer na areinha, mostro para ela uma figurinha e ela não sabe o que é o A. Isso significa o quê? Que o conhecimento, ela está aqui e o conhecimento já está aqui em cima. Ela está distante do conhecimento. Ah, ela me chega no 2º semestre, ela já deveria saber o A, o E e o I. Ainda falta a professora trabalhar o O e o U. Eu vou trabalhar o O e o U? Não, porque a professora ainda não trabalhou o O e o U. O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o que a professora já trabalhou. Eu vou trabalhar o A, o E e o I. A criança já sabe. Beleza, eu vou reforçar isso para isso ficar assim, ó. Para ficar mais forte na criança. Mas se ela não sabe, tá assim o conhecimento, então eu vou aproximar. Para quê? Para quando a professora chegar no O, a criança que estava com dificuldade no A, ela não tem essa dificuldade, ela acompanhe as outras. Essa criança chega no 3º ano, o 3º ano é crucial, né? O 3º ano é uma das séries mais cruciais do ensino fundamental. A gente tem 2 anos muito cruciais, é o 3º ano e o 9º ano, né? Bem, a criança quando ela chega no 3º ano, ela tem que ter aprendido diversas coisas. O 3º ano, ele vai passar por uma grande rebelião, né? A gente passa o ensino infantil todinho trabalhando letras, a gente passa trabalhando números, trabalhando conceitos.
A gente trabalha o primeiro ano ainda isso, que é o processo ainda para fechar a alfabetização, e a gente reforça o primeiro ano. O primeiro ano é um reforço, o segundo ano é um reforço disso. Quando chega no terceiro ano, não. Acabou esse processo de reforço de leitura e numerais didaticamente. Quando o aluno chega no terceiro ano, ele tem que ter independência. Desculpa. Ele tem que ter um conhecimento numérico, ele tem que saber fazer conta sozinho, fazer a prova sozinho. Ele não tem mais professor para estar lendo a prova dele. Ele tem que saber ler o texto, interpretar o texto, completar o texto, marcar as alternativas corretas no terceiro ano. Imagine uma criança que não aprendeu a ler no terceiro ano. É um caos. Por quê? Porque geografia, história, matemática, religião, inglês, espanhol, tudo depende que essa criança aprendesse a ler. Tudo depende do nível de leitura dela. Então, quando chega no terceiro ano, é um desespero. Por quê? Porque o professor do terceiro ano, até o segundo ano, tu tem no máximo uma professora. Quando tu chega no terceiro ano, tu começa a ter 2, 3 professoras. O terceiro, o quarto e o quinto, eles estão meio equiparados, tá? Os conhecimentos vão se repetir, novo conhecimento repetindo. Quando chega no sexto ano, é uma nova fase. Quando chega no nono ano, tu tem que ter aprendido tudo que é para tu ir para o ensino médio, preparado para os novos conceitos da física, da química, da biologia, né? Uns conceitos da ciência. E aí, se tu chega no terceiro ano sem esses conhecimentos e tu chega no nono ano, você chega muito aquém. Então, o que é que o psicopedagogo vai fazer? O que é que eu vou fazer com esse aluno de 9, 10 anos do terceiro ano? Eu vou pegar os conteúdos sistematizados. Às vezes a gente pega o conteúdo lá da alfabetização e traz de volta para esse aluno, nós chamamos aí o processo aí de habilitação de leitura. E aí eu vou treinar, eu vou trabalhar com ele esse processo. Porque se ele não evoluir no processo de leitura, ele não vai acompanhar geografia, história, ciência, etc. O que acontece com o adolescente autista que eu tenho lá do nono ano? Eu preciso sim trabalhar os conceitos que estão sendo trabalhados no nono ano. Porque se eu não trabalhar isso, eu vou ficar fazendo o que com ele na sala? Eu vou ficar jogando quebra-cabeça? Não é essa a função do psicopedagogo. Eu tenho um aprendente, ele está no 7º ano. E toda vez que ele vem, eu jogo dama com ele. Eu jogo xadrez com ele. Não, coleguinha, não é assim não. Eu preciso, o que ele está trabalhando lá? Ele está trabalhando expressão numérica, lá no 7º ano. Eu preciso saber o que é uma expressão numérica. Eu preciso sentar com ele e organizar com ele. Aí na expressão numérica, eu sei se ele sabe mais, se ele sabe menos, se ele sabe multiplicar, se ele sabe dividir, se ele sabe o que é um parênteses, se ele sabe o que é um colchete, se ele sabe organizar, se ele sabe o que é uma sequência, se ele sabe o que é o antecessor, sucessor. Aí se essa pessoa não sabe nem o que é uma divisão, como é que ele vai saber uma expressão numérica, uma potencialização, uma razão? Não vai saber. Então eu preciso trabalhar com ele esses conceitos. Eu não vou ficar jogando joguinho de dominó com ele, não, que não tem sentido, não. Eu vou trabalhar os conceitos. O que é a multiplicação, o que é a divisão. Por isso que muita gente diz assim, aparece com reforço. O reforço, todo o processo de aprendizagem é parecido. A diferença é que o psicopedagogo, ele precisa entender o que é evolução. Ele não vai pegar a tarefa da criança e fazer, ou adolescente, ou seja, quem for, ele vai fazer isso, ele vai fazer a tarefa. Traz aí, menino, página 10, vou fazer a página 10. Não, você tem que olhar para o todo. Qual era o conhecimento que ele devia ter e onde é que ele está. E evoluir essa pessoa para se encontrar com conhecimento. E como é que a gente faz isso? Ensinando. É assim que a gente evolui conhecimento. Se essa pessoa não sabe dígrafo, então eu vou ensinar dígrafo. Eu uso um quadro, eu uso um jogo, eu uso uma partitura de música, eu uso um teatro, eu uso seja o que for, mas eu vou ensinar dígrafo. Se essa pessoa não sabe divisão, eu vou pegar a banana, eu vou pegar
bola de gude, mas eu vou ensinar divisão. Esse é o grande diferencial do trabalho do psicopedagogo. É se utilizar da ferramenta lúdica e ensinar o que aquela pessoa não aprendeu. Já, tá? Ele não aprendeu, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Deixa eu ver aqui, tá bom? Ok. Tem algumas mais bom dia, mais para as pessoas entrando. Muita gente ainda entrando. Depois vão ver aí a gravação. Bem, para finalizar, gente, quero finalizar dizendo a vocês que na parte da tarde, né, eu vou estar aí falando sobre o neuropsicopedagogo, que é um outro profissional de uma outra área e que também tem aí uma contribuição muito grande para o desenvolvimento da pessoa com autismo. Então, eu tratei a pessoa do autismo aqui como uma pessoa que tem desenvolvimento de habilidades. Eu não tratei ela como uma pessoa com ou sem retardo, com ou leve ou severo. Eu tratei ela com a pessoa com autismo. Seja ela qual for, essa pessoa precisa estar incluída no processo educacional. Seja ela qual for, ela vai apresentar algum tipo de dificuldade de aprendizagem, algum tipo de dificuldade para aprender. Seja a aprendizagem leitora, seja a aprendizagem matemática, seja a aprendizagem motora, ela vai ter algum tipo de dificuldade. E se ela vai ter algum tipo de dificuldade, ela precisa de pessoas e profissionais que ajudem, que auxiliem ela nesse processo. O psicopedagogo é uma dessas pessoas. Ele é um terapeuta que vai ajudar, vai auxiliar tanto a escola, a família e o indivíduo a evoluir, a desenvolver os seus potenciais. Todos os seres humanos têm potencial de aprendizagem. Nós só precisamos descobrir como se aprende e como desenvolver esse potencial que a pessoa tem. Encontrando essas ferramentas, o psicopedagogo vai trabalhar em harmonia com os outros profissionais que atendem essas crianças e vai trabalhar em harmonia com a escola, com a professora dessa criança, com o reforço, seja com quem for. Esse profissional vai ser competente e vai ser também criterioso. Ele vai ser compromissado em aprender sobre o autismo, em trabalhar competências nele mesmo, para que ele esteja preparado com conhecimento técnico, científico, não empírico, mas com conhecimento correto, para que possa atuar frente a essa pessoa, ao seu aprendente, como nós chamamos na psicopedagogia. Cabe também a esse profissional ser responsável para avaliar e observar até quando o seu atendimento deve ser feito, até quando ele deve iniciar e finalizar. A família também deve se preocupar em observar esse atendimento. Não é levar toda semana para o consultório de psicopedagogia e não saber o que está acontecendo ali. Cabe à própria pessoa com autismo também respeitar o profissional, querer o atendimento e haver aí uma conquista mútua, né? Meus queridos e minhas queridas, por hoje, né, espero aí ter contribuído mais uma vez em vocês conhecerem mais sobre esse aspecto e até a próxima, que possamos estar juntos novamente nesta jornada ou em outro momento, em outro canal, né, pelo YouTube, pelas redes sociais. Nós estamos aí sempre contribuindo com a discussão, né, a respeito dessas áreas. Até mais!